fértil para a semente da Palavra de Deus. Olá, paz e bem, hoje, sábado, dia 22 de setembro, dia em que Deus nos presenteia com o dom de sua graça e sua bênção para vivermos um dia abençoado e feliz. Ó Jesus, Mestre, que dissestes, onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu aí estarei no meio deles. Ficai conosco, Senhor, aqui reunidos, através das redes sociais, para melhor meditar e comungar com a vossa palavra. Sois o Mestre e a verdade, iluminai-nos, Senhor, para que melhor compreendamos as Sagradas Escrituras. Sois o guia e o caminho. Fazei-nos dóceis ao vosso seguimento. Sois a vida, transformai nosso coração em terra boa, onde a palavra de Deus produza frutos abundantes de santidade e missão. Envia o vosso Espírito Santo para nos ensinar a amar as Escrituras e assim possamos reconhecer a vossa voz viva. Enviai o vosso Espírito Santo para que não tenhamos medo de escutá-la e vivê-la conforme a vossa vontade. Que a palavra transforme o nosso coração, tornando-o humilde e simples, para que possamos compreender os mistérios do Reino de Deus. Convido você, neste momento, a traçar sobre si o sinal da cruz, iniciando este momento da leitura orante da Palavra de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A parábola do semeador, contada por Jesus no Evangelho de hoje, nos ajuda a refletir sobre a acolhida da Palavra de Deus em nossa vida. Para compreendermos bem a palavra que vamos meditar, peçamos ao Espírito Santo que nos prepare para este momento. Ó Divino Espírito Santo, necessitamos muito de vossa ajuda para conhecer o caminho que devemos seguir. Temos necessidade de vós para que o nosso coração, inundado pela vossa consolação, se abra e que, muito além das palavras e dos conceitos, possamos perceber a vossa presença. Iluminai a nossa mente, movei o nosso coração, para que esta meditação produza em nós frutos de vida. Ouçamos o que diz o texto do Evangelho de hoje, Lucas capítulo 8, versículos 4 a 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, reuniu-se uma grande multidão, e de todas as cidades iam ter com Jesus. Então, ele contou esta parábola. O semeador saiu para semear a sua semente. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre pedras, brotou e secou, porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio de espinhos, os espinhos cresceram juntos e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa, brotou e deu fruto 100 por 1. Dizendo isso, Jesus exclamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos lhe perguntaram o significado dessa parábola. Jesus respondeu: a vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros só por meio de parábolas, para que olhando não vejam e ouvindo não compreendam. A parábola quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas depois vem o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não acreditem e não se salvem. Os que estão sobre a pedra são aqueles que, ouvindo, acolhem a palavra com alegria, mas eles não têm raiz. Por um momento acreditam, mas na hora da tentação voltam atrás. Aquilo que caiu entre os espinhos são os que ouvem, mas
com o passar do tempo, são sufocados pelas preocupações, pela riqueza e pelos prazeres da vida, e não chegam a amadurecer. E o que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com um coração bom e generoso, conservam a palavra e dão fruto na perseverança. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Qual é o contexto da narrativa? O que Jesus comunica ao povo e aos seus discípulos? Quais são as imagens presentes no texto? Quais palavras mais chamaram a sua atenção durante a leitura? A parábola da semente que cai em terras férteis, áridas, entre espinhos, à beira do caminho, na verdade, não precisa de muito comentário, pois é conhecida por todos e por todos é valorizada como expressão daquilo que deve ser nossa resposta à graça de Deus. A palavra de Deus, a fé, dando frutos de boas obras. O próprio Jesus deu a explicação sobre o sentido da parábola. Acreditamos firmemente que a palavra de Deus é poderosa, tem força interior e força transformadora para a vida de qualquer ser humano. Por causa dessa palavra poderosa, muitos se tornaram santos e mártires. Muitos se dedicaram e muitos deram a vida para o bem dos necessitados. Muitos se tornaram voluntários, médicos e missionários além da fronteira. Porém, seu fruto depende também de nós. Porque Deus respeita nossa liberdade, não atua violentando nossas vontades e queimando etapas. Acolher a palavra de Deus com um coração nobre e generoso e perseverar na sua meditação e em sua obediência resulta na transformação total da vida de quem a acolhe. Por isso, essa parábola somente requer uma leitura meditativa de nossa parte. E falando em meditação, o que o texto diz para você hoje? Qual palavra mais tocou o seu coração? Entre em diálogo com o texto, reflita e atualize. A parábola do semeador nos ajuda a compreender as diferentes formas com as quais acolhemos a palavra de Deus em nossa vida. A semente da palavra que cai no coração desejoso de viver seus ensinamentos produz muitos frutos, frutos 100 vezes mais. É na palavra de Deus que encontramos a força e as luzes para enfrentarmos os desafios do dia a dia, porque o encontro com a palavra é o encontro com o próprio Cristo. O Papa Francisco, na exortação apostólica Evangelii Gaudium, ainda nos lembra: a alegria do Evangelho enche o coração e a vida inteira daqueles que se encontram com Jesus. Quantos se deixam salvar por Ele são libertados do pecado, da tristeza, do vazio interior, do isolamento. Com Jesus Cristo, renasce sem cessar a alegria. Que possamos frutificar, deixar frutificar a semente da verdade e do amor, e assim teremos uma vida cheia de felicidade, e faremos os outros felizes, e anteciparemos a vida eterna já aqui na terra, pois a felicidade é o projeto de Jesus para todos nós. Que nosso coração seja uma terra fecunda, regada pelo Espírito de Deus para purificá-lo de todos os males que nele fazem seu ninho. Assim seremos úteis para Deus, porque somos úteis para os outros. Cada palavra de Deus que lemos e escutamos todos os dias é uma semente plantada por Deus no coração de cada um de nós. E Deus espera os frutos dessa semente. Os frutos dependem do tipo de coração que cada um tem. Pode ser um coração duro, como pedra, que nele não pode esperar nada de bom. Pode ser um coração cheio de espinhos, que fere e machuca os demais. Pode ser um coração como estrada onde nada se cresce.
pois os pés e os outros veículos pisam sobre ele permanentemente. Mas pode ser um coração fértil, que dele só saem coisas boas para o bem de todos. Afinal, que tipo de coração você tem? Temos que confessar que somos superficiais muitas vezes em nossa formação cristã e nos contentamos com o pouco que aprendemos na catequese. Muitas vezes a nossa formação se resumiu só naquela catequese que nós fizemos em preparação para os sacramentos da iniciação cristã. Avançamos em nossos conhecimentos profissionais, técnicos, mas não aprofundamos no conhecimento da palavra, na Bíblia e na vida. A maioria se declara cristã sociologicamente, que foi batizada e até cumpre com alguns ritos estabelecidos, mas interiormente compartilha os mesmos critérios de vida que o resto da sociedade não cristã muitas vezes anuncia. Muitas vezes reproduzimos mentalidades de uma sociedade que não compactua com o Evangelho. Muitas vezes escutamos sem entender, por ser terreno duro, impenetrável, empedrado pelo costume e rotina. Nos deixamos levar pela dureza da rotina do dia a dia, sem nos deixar tocar pela sensibilidade da palavra. Portanto, a recepção da palavra de Deus não ocorre de qualquer modo. Temos que fazer um exercício de limpeza interior e de desbloqueio mental. É necessário criar um espaço vital onde a boa semente do Evangelho possa germinar em nós. Você cultiva em sua vida o desejo de conhecer e aprofundar a palavra de Deus pelo estudo e pela oração? A palavra que medita permanece em sua vida e orienta suas ações? Neste mês da Bíblia, qual é o tempo que você tem dedicado ao encontro com a palavra? Qual apelo hoje a palavra lhe faz? O que o texto o leva a dizer a Deus? Reze comigo. Ó Jesus, Divino Mestre, vós tendes palavras de vida eterna. Eu creio, ó Senhor, que sois a verdade, mas aumentai a minha fé. Eu vos amo, ó Senhor, sois o caminho. Com todas as minhas forças, eu desejo vos amar de todo o meu coração. Pois vós quereis que cumpramos fielmente os vossos mandamentos. Eu vos peço, ó Senhor, sois a vida, vos adoro, vos louvo, vos suplico e vos agradeço pelo dom da Sagrada Escritura. Com Maria lembrarei as vossas palavras, as conservarei na minha mente e as meditarei no coração. Ó Jesus, Mestre, caminho, verdade e vida, tem piedade de nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Qual é a aplicação da palavra de Deus em sua vida? O que você se propõe a viver? Como pretende atingir esse propósito? Procure olhar o mundo e a vida com os olhos de Deus. Procure eliminar do seu modo de pensar e agir aquilo que não vem de Deus, que não é conforme o projeto de Jesus. Procure demonstrar pela vida que o amor de Deus é uma semente que dá bons frutos em sua vida. Escolha uma frase ou palavra para você memorizar no dia de hoje. Sementes que caem em terra boa são aquelas pessoas que ouvem e guardam a mensagem no seu bom coração. Procure repetir esta palavra durante o dia. Que Deus nos abençoe e nos guarde, que Ele nos mostre a sua face e se compadeça de nós. Que volte para nós o seu olhar e nos dê a paz.
Abençoe-nos, Deus misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ser cristão é ser terra fértil para a semente da Palavra de Deus. Um sábado muito abençoado para você e sua família. Um forte abraço e fique na paz. Ser cristão é ser terra fértil para a semente da Palavra de Deus. Olá, paz.